E aí, já pararam para pensar como a vida pode virar de ponta cabeça assim, num instante? Hoje a gente vai mergulhar na história de Estrelas Tortas, do Alcir Carrasco. Se preparem porque é uma jornada sobre superação, sobre amizade e sobre como, mesmo na escuridão, sempre dá para encontrar uma nova luz. Vamos lá? Olha, a história já começa com um verdadeiro soco no estômago. É essa frase que o irmão mais novo, o Gui, escuta. Uma notícia assim, seca, brutal, que faz o mundo da família inteira desmoronar. Pensa só, uma única frase que muda absolutamente tudo. Mas para a gente entender o tamanho desse baque, a gente precisa voltar um pouquinho. Afinal, quem era a Marcela antes de tudo isso acontecer? Que estrela era essa que de repente pareceu perder o brilho? Imagina a cena. A Marcela era o nome do time de vôlei. Sabe, aquela garota popular, cheia de energia, que todo mundo admira. Para completar, para o irmão Gui, ela era a companheirona, a irmã mais velha que estava sempre lá para proteger. Ela era o centro de tudo, pura vida. E então, o inesperado. Um acidente terrível, um caminhão bate no carro da família. E o resultado é esse aqui: paraplegia. Uma lesão séria na coluna que a impede de mover as pernas. De repente, aquela primeira frase que a gente ouviu, bom, agora ela faz um sentido assustador. E a mudança na Marcela é radical, é da água pro vinho. A garota alegre, a atleta, ela simplesmente desaparece. No lugar surge uma jovem fechada, irritada, que mal sai da cama. Como o próprio irmão dela diz, o clima dentro de casa ficou pesado, horrível. Agora, uma das coisas mais geniais desse livro é o jeito que a história é contada. A gente não fica preso só no que a Marcela sente. Não, o autor nos leva para dentro da cabeça de cada um que está em volta dela. E aí a gente descobre que, nossa, todo mundo ali está sofrendo de um jeito único. Primeiro tem o Gui. Para ele, não foi só a irmã que sofreu o acidente. Ele perdeu a protetora dele. A heroína que defendia ele na escola, que ajudava nas tarefas. É como se a melhor amiga dele tivesse sido arrancada de perto. E o Bira, o namorado? Ele até tenta, sabe? Promete pra si mesmo que vai visitar, que vai ser um cara legal, mas a verdade é que a situação o apavora. Ele não sabe o que dizer, o que fazer, e aí, com a desculpa dos treinos, ele vai sumindo, deixando pra depois. Mas talvez a dor mais silenciosa e profunda seja da mãe, a Aida, que estava dirigindo o carro. Ela carrega uma culpa que esmaga, aquele pensamento que não sai da cabeça. E se? E se eu tivesse saído antes? E se a gente não tivesse ido? Um sentimento que, como ela mesma diz, parece que nunca vai abandoná-la. Só que no meio de tanta dor, de tanto distanciamento, uma conexão totalmente inesperada começa a surgir. Uma pequena ponte que vem justamente de onde ninguém imaginava. Então, antes do acidente, Marcela e Mariana eram, bom, o oposto de amigas é pouco. A Marcela chamava a Mariana de gorda chata. E a Mariana, por outro lado, confessava que tinha até uma pontinha de inveja da Marcela. Resumindo, elas não se suportavam. Mesmo com todo esse histórico, a Mariana sente que precisa fazer alguma coisa e decide visitar. E a recepção? Uma bomba. A Marcela explode de raiva, gritando que ela só foi até lá para ver o espetáculo, para fofocar sobre a tragédia dela. Dá para sentir a tensão no ar? E aqui, gente, acontece uma coisa incrível. Qualquer outra pessoa teria ido embora, ofendida, e nunca mais voltaria. Mas a Mariana, ela tem um clique de empatia. Ela consegue enxergar por trás da raiva. Ela entende que aquilo tudo não era ódio, era dor pura. E ela percebe que ir embora seria fácil demais. O difícil e o certo era ficar. E essa teimosia boa da Mariana, ela funciona como uma chave que abre uma porta. E por essa porta, a Marcela começa, bem devagarinho, a reconstruir a própria vida, a descobrir coisas que ela nem sabia que existiam. O primeiro passo, os livros que a Mariana leva. De repente, a Marcela descobre que pode viajar para outros universos sem nem sair da cama. Daí, ela mergulha na música, descobre novas paixões, e aos poucos, novas e antigas amizades começam a ver quem é essa nova Marcela, uma garota com talentos que estavam escondidos. E essa frase, nossa, essa frase da Marcela é de arrepiar, é a grande virada de chave. Ela finalmente entende que o corpo dela não pode andar, mas a mente, a imaginação, a força dela, essas podem voar, podem levá-la a qualquer lugar, até as estrelas. O que nos leva, finalmente, ao título lindo e poético desse livro. Depois de acompanhar toda essa jornada, fica a pergunta: o que afinal significa Estrelas Tortas?
A resposta para isso não vem da Marcela, vem do irmão dela, o Gui, num momento de pura reflexão, olhando para o céu. O que será que ele percebeu? E a sacada dele é simplesmente genial. O Gui entende que, quando a gente olha para o céu à noite, as estrelas parecem perfeitas, né? Pontinhos de luz sem nenhum defeito. Mas, se a gente pudesse chegar bem pertinho delas, veríamos que cada uma é de um jeito. Umas maiores, outras menores, talvez meio tortas. Elas são imperfeitas. E essa é a grande mágica do livro. As pessoas são exatamente como as estrelas. De longe, a vida de todo mundo pode parecer perfeita. Mas quando a gente chega perto de verdade, percebe que cada pessoa tem suas lutas, suas cicatrizes, suas partes tortas. E são justamente essas imperfeições que nos tornam únicos e bonitos. Fica aí a reflexão. Antes de julgar, que tal tentar olhar mais de perto?